Bom, e por falar em Expo Inter 2023, é para lá que nós vamos agora, nós vamos conversar com o Alex Soares, ele que nos vai trazer informações importantes sobre o que acontece nesta segunda-feira, nesse grande evento. Alex Soares, muito boa tarde para você. Boa tarde, Gil, boa tarde a todos os nossos espectadores, a todos os nossos parceiros nessa cobertura que a gente começa aqui em Esteio pela nossa TV Sul, pelo Canal Rural. Olha, uma segunda-feira que eu vou te dizer, Gil, de muito movimento. O Marcos Vinícius, com quem a gente vai falar agora há pouco, me comentava, olha, eu nunca tinha visto uma segunda com tanta gente no Parque Assis Brasil. Assim como foi também no domingo, uma grande movimentação. Poxa, tinha fila ontem lá na rodovia do parque, era uma coisa impressionante, gente querendo entrar, esperando a sua vez para entrar aqui no Parque Assis Brasil. Numa Expo Inter, numa atmosfera que, mesmo que aqui a gente fale de frio, porque está muito frio, hoje de manhã nós estivemos aqui no parque de manhã cedo, por volta das 6 da manhã, 2 graus. Quer dizer, é tudo meio atípico, é tudo meio fora, né? Porque geralmente aqui no Parque Assis Brasil, ou na época de Expo Inter, faz aquele friozinho de manhã, mas depois vem o sol, acaba dando uma quebrada, mas não, é frio todo dia aqui, principalmente no domingo. Os institutos de meteorologia cravam que a partir da quarta-feira, aí sim nós teremos um aumento gradual das temperaturas, e isso significa mais gente ainda no Parque Assis Brasil. Essa segunda-feira, amigos, foi o dia do arroz. Aliás, ainda é dia do arroz, porque daqui a pouco aqui, e para nossa honra também, no estande que nós compartilhamos com a Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui ao meu lado está o Antônio Zanetti, que preside a Comissão do Agro da OAB-RS, vai falar conosco. Nessa casa será lançada a Frente Parlamentar do Arroz. E de imediato eu já pergunto para o deputado Marcos Vinícius, que nos orgulha muito também tê-lo aqui, deputado, o que é essa frente parlamentar, como ela vai funcionar, o que ela vai defender. Muito boa tarde, bem-vindo à nossa casa. Muito boa tarde, Alex, Zanetti, boa tarde a todos os espectadores, prazer poder estar aqui. Estou muito feliz de ver esse movimento todo hoje aqui na Casa da Sul TV, nessa parceria com o Canal Rural, nessa parceria com a Rádio Acústica, com a Ordem dos Advogados. Que clima bacana que a gente está vendo aqui hoje. E uma segunda-feira também de animar a gente, né? Porque eu frequento a Expo Inter já há alguns anos, mas a gente falava aqui nos bastidores, eu nunca vi uma segunda-feira com tanta gente. E hoje não tem visita de nenhum presidente, não tem visita de candidato a presidente, não tem ministro, é uma segunda-feira. E a segunda-feira, historicamente, sempre foi, né, tratada como o dia do arroz, o dia que se começa debatendo essa cadeia produtiva e se encerra geralmente com uma reunião da Câmara Técnica, né? Não é um dia que tenha o apelo dos pecuaristas que lotam a pista ou de público, né, da grande Porto Alegre. Então hoje me surpreendeu esse movimento todo. Talvez possa ser o efeito do mercado soprando, o vento soprando favorável para o mercado do arroz, pode ser, mas talvez mesmo seja, né, a vontade das pessoas de aproveitarem um pouco esse clima de campo, de fazenda, de interior que a Expo Inter entrega no centro da grande Porto Alegre, aqui no município de Esteio. E hoje à noite, né, nós vamos reforçar esse trabalho falando da lavoura arrozeira. A Frente Parlamentar, Alex, ela é um grupo de trabalho, um grupo permanente que a Assembleia Legislativa se dedica a discutir um tema em específico, que é o arroz. Então, falando de toda a cadeia produtiva do arroz, nós estamos falando de lavoura nessa frente parlamentar, nós estamos falando de vendas de defensivos, de agroquímicos, nós estamos falando de aviação agrícola, que é um ativo fundamental, né, para um bom desempenho da lavoura arrozeira, nós estamos falando de engenho, né, de beneficiamento, de produção, né, de comercialização, de exportação. Então, é um fórum permanente de debate e nós vamos apresentar hoje aqui para os colegas deputados, para as pessoas que vão estar nos prestigiando, um pouco desse desafio, né, de tratar o arroz como ele merece ser tratado no Estado e principalmente pelo Parlamento. É uma commodity extremamente importante para a balança comercial brasileira e para a economia gaúcha nem se fala.
Eu quero dar as boas-vindas aqui para o amigo Antônio Zanetti, ele preside a Comissão do Agro da nossa OAB-RS. Tínhamos nos falado lá no município de Lavras do Sul, isso foi no mês de maio, né, doutor Zanetti? E como o senhor está aumentando, e como as coisas mudam, né, em 6 meses, né, como por exemplo agora temos aí, se temos essa valorização boa dos grãos, Marquinhos, nós temos por um outro lado uma pecuária que realmente está deixando a desejar em termos de valorização. Agora, tudo que o Marcos coloca que é essa salvaguarda do parlamento, né, em torno de uma cadeia que é absolutamente importante, fundamental para o Rio Grande do Sul, nós temos por um outro lado também a Ordem dos Advogados do Brasil, que através da figura de Leonardo Damac, que é o homem também do campo, né, feito ao campo, também faz a sua parte. E aqui na Expo Inter é um exemplo disso, né? Nós temos aí vários encontros de semana, recebemos advogados, aqueles que trabalham com agro, aqueles que não trabalham com agro. Eu gostaria que falasse um pouquinho desse trabalho aí nessa comissão. Muito boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Alex. Muito boa tarde, deputado Marcos. Queria saudar todos os ouvintes aqui em nome do querido Alex. Estamos aqui na Casa Canal Rural, Sul TV. O Alex, que é uma liderança da comunicação do agro, não só a gaúcha nacional, por todos os cantos do Brasil que nós vamos. É um negócio. Muito boa tarde, Alex. Boa tarde, Marcos. Deputado Marcos, estamos aqui com a nossa grande liderança da comunicação, não só gaúcha, mas também nacional do agro, que é o Alex Soares, e que muito leva a informação ao campo, aqueles que mais necessitam, que é o produtor rural. Saudar aqui a Casa Rural, o Sul TV, que possamos dialogar e levar as informações. Mas, Alex, como estava falando a nossa grande liderança aqui do agro também, o nosso deputado Marcos, com relação às questões do arroz, enfim, muito se viu o que está acontecendo no âmbito do agro atualmente. O direito vem para dar o suporte no âmbito das questões do agro, principalmente. Isso é o que mais nós debatemos no âmbito da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio, não só aqui na OAB Gaúcha, e aí eu quero saudar de forma efusiva o nosso presidente Leonardo Damac, que é um homem do campo, muito bem relembrasse, e ele sempre deu todo o apoio para que nós possamos dialogar, debater e levar melhorias para o campo através do suporte dado pelo direito, seja através da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Gaúcha e também da Nacional. E eu quero falar um pouco do nosso evento aqui que nós fizemos hoje. Nós temos diversas palestras e painéis a respeito dos temas mais candentes do agronegócio. O ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ, esteve aqui conosco e colocou a visão dos precedentes judiciais e como que o Superior Tribunal de Justiça, que é um intérprete infraconstitucional, ele vem lidando com essas situações do campo. E aí a temática dos contratos agrários, a temática da onerosidade excessiva, que também tem muito no campo. Lembram na pandemia, quando nós tivemos aqueles contratos de soja que foram fixados a 75 e no meio da pandemia estava 150, ou seja, dobrou. E o agricultor tinha que cumprir com aquele contrato, porque senão ia desencadear uma quebra em toda a cadeia do agronegócio, que é uma cadeia complexa. Sabes muito melhor que eu disso, que acompanha há muito tempo. Foi um momento muito complicado, polêmico. Um momento muito complicado, polêmico, mas nós tivemos que primar pela segurança jurídica e pela concretização do princípio máximo, que é a segurança alimentar. Então, o agricultor que firmou um contrato com uma cooperativa, que firmou com uma multinacional, que firmou um contrato internacional, essa cadeia tem que ser cumprida. Então, tudo isso foi debatido aqui, além de outras questões como a recuperação judicial do produtor rural, que por vezes acaba tendo um tombo atrás do outro e não tem mecanismos de seguir adiante ao natural, ele acaba tendo que se socorrer a uma recuperação judicial do produtor rural,
que é um remédio amargo, mas que por vezes cura e consegue seguir adiante, ter um soerguimento, aqui usando a expressão dos falencistas, né? Então, além disso, também um tema candente, a reforma tributária no agro, que nós temos que ajustar e calibrar algumas, que ela vai sair é inerente, né? Está saindo, já passou na Câmara. A OAB Gaúcha, através da pessoa do presidente Lamarca, sempre fez audiências públicas indicando e, sobretudo, denunciando que poderia vir uma reforma ruim e prejudicial ao setor, e não foi diferente, aconteceu. Nós temos estudos aí para cooperativas que indicam que haverá um aumento de 857% na taxa tributária em cima das cooperativas, ou seja, nós estaríamos praticamente querendo matar as galinhas dos ovos de ouro, né? Então a gente tem que ajustar essas questões em cada setor para que isso não fique ao léu e, sobretudo, tenhamos uma segurança no agronegócio. Um outro tema que a gente está debatendo é a questão do mercado de capitais em consonância com a CPR, em consonância com a simetria de informações e as tecnologias que estão vindo para dar suporte e também um maior acesso ao crédito para os produtores rurais, visto que o crédito hoje em dia ele tem 70% do crédito privado e 30% do crédito rural. E outra questão, ponto-chave aqui, que estava ouvindo o nosso deputado Marcos falar, a questão do arroz que será lançado, e parabenizo, deputado, certamente estará muito bem sob a sua liderança, e muitas vezes os produtores de arroz têm que se socorrer ao seguro rural. Esperamos que não agora, mas o seguro rural é um outro ponto também que deve ser debatido no parlamento para que tenhamos cada vez mais um aprimoramento. Falo no seguro rural de Brasil com tristeza, porque não tem o subsídio necessário ao produtor. Nos Estados Unidos tem 100% de subsídio. Como é que fica isso? Então, esses são alguns temas que nós estamos debatendo aqui para cada vez mais dialogar e propor questões no âmbito da OAB Gaúcha, do Conselho Federal e, sobretudo, que possamos modificar ou aprimorar as legislações em prol do produtor rural. Ou seja, né, doutor Antônio, pautas não faltam, né? Pautas não faltam, e que bom que o produtor rural tem essa prerrogativa, pode-se dizer, de ter bons advogados, bons políticos também que defendam, porque nós temos muitas variáveis, né, no setor. Hoje nós estávamos acompanhando pela manhã, e o Marcos Nunes também estava lá, o lançamento da abertura da colheita do arroz já de 2024, e se falava justamente, né, disso aí. São muitos entraves que existem, que vão se sobrepondo, né, ao campo, à lida. E que bom, e eu digo isso com a maior tranquilidade do mundo, maioria absoluta daqueles profissionais do direito que trabalham com agronegócio são gente muito séria. Te parabenizar, e a gente vai falando durante a semana aí, vamos atualizando o pessoal sobre a programação, que eu tenho certeza que também tem muitos advogados resolvendo. Obrigado, doutor Zanetti, e uma boa semana. Daqui a pouco a gente chama a Mara aí para falar conosco. Muito obrigado, e obrigado, ouvintes, que têm a satisfação de tê-lo aí como um grande comunicador e, sobretudo, uma ótima pessoa. Obrigado, Alex. Muito obrigado, Zanetti. Obrigado, Marcos. Obrigado, doutor Zanetti. Marcos, enquanto a Mara senta aqui do meu lado, no lugar do doutor Zanetti, vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento da frente para a Mara Gross, que está sentada, que já está aqui conosco. Ela acabou de apresentar uma palestra sobre a pegada de carbono do arroz. Daqui a pouco ela vai resumir para nós aqui. Marcos, frente parlamentar do arroz. Alex, essa frente foi constituída lá no início dos anos 2000 na Assembleia. E ela funcionou até 2013. Quem conduziu a última coordenação da frente foi o deputado Jerônimo Gehring, ainda como deputado estadual. Depois disso, ele teve 3 mandatos de deputados federais, e o tema arroz ele era tratado, sim, na Assembleia, né, pela Comissão de Agricultura, em audiências públicas, sempre foi debatido também em outros fóruns, mas a criação de um grupo temático de discussão, de estudos,
nós estamos resgatando. Então, nós estamos trazendo um trabalho que está há 10 anos adormecido lá no parlamento para a rotina da casa. Nós temos frente parlamentar para tudo, e eu não tenho, então, como parlamentar mesmo, não tenho preconceito nenhum com isso, embora a gente às vezes vê algumas pessoas, né, alguns grandes veículos de imprensa dizendo que frente parlamentar é um desperdício de tempo e tal, mas se o parlamento não está lá para debater, para discutir, para encontrar caminhos, qual é a função? Né? Porque em termos legislativos, o nosso alcance como deputado estadual é muito limitado. Nós não temos a capacidade de legislar como tem um senador da República, um deputado federal. O nosso papel de fiscalização ao governo é das rotinas, né, do que o governador tem, do que o presidente do PJ tem, mas o nosso grande papel é ajudar a formar a opinião. E eu reforço, nós temos no arroz não só uma commodity importante para o equilíbrio da balança comercial do nosso país, mas também um ambiente de segurança alimentar, um ambiente também de fortalecimento da economia do nosso Rio Grande do Sul, que precisa ser debatido. Hoje, de manhã, durante o lançamento da abertura, nós conversávamos lá e eu sentia exatamente isso, né, dos produtores, das entidades que estavam representadas, a preocupação com relação também ao destino de recursos. A gente tem essa questão do IRGA, que é um tema extremamente importante, que merece ser debatido, que merece ser atualizado nas suas discussões. A própria questão da CDO, que ela não se esgotou a partir do momento em que o IRGA fica com essa disposição em caixa. Nós temos que encontrar realmente um sentido de pesquisa para isso, efetivamente. Mas o fórum desse ano, Alex, assim, o primeiro ano dessa Expo Inter até a Expo Inter do ano que vem, no que diz respeito à minha vontade, ao meu desejo, nós vamos trabalhar basicamente discussões de mercado, né, a Assembleia Legislativa, ela pode sim ser uma formadora de opinião, ela pode trabalhar no sentido de divulgar mais o trabalho da lavoura arrozeira gaúcha, e nós temos que trabalhar temas que digam respeito também à regulamentação e desregulamentação. Tem muita coisa ainda que pode ser aprimorada no nosso estado, tem temas que ainda são tabus, que não se fala, como a questão da barreira fitossanitária, a gente já poderia realmente avançar nesse tema. Então, tem muita coisa que pode ser debatida e a Assembleia não pode deixar esse assunto passar inócuo. Eu vou voltar no IRGA, que é um tema que eu sou insistente, às vezes até chato. É o maior advogado do IRGA no Rio Grande, é o maior. É o maior. Olha, eu vou te dizer uma coisa, mas é uma luta que tem sido justo advogado, uma luta árdua, mas até agora inconsistente no sentido de resultados. Hoje eu perguntava lá para o secretário Giovanni Feltz, afinal de contas, qual o mandrake, foi esse termo mesmo que eu usei, qual o mandrake que faz com que uma solução que aparentemente, numa comparação com outras, não é tão difícil resolução, não se resolve. Quer dizer, é falta de vontade do governo. O que está acontecendo? E aonde que essa frente pode ajudar nisso aí, deputado? Bom, justamente naquilo que a gente importa, né? E o deputado Alceu, que tu indagou, ele deu a resposta que nós vamos usar. Indaguei o Feltz. O Feltz, desculpa, né? O Feltz, mas o Alceu Moreira, que estava lá participando da abertura também, homenageado pelo Senar, trouxe a resposta que é aquela que eu vou dizer aí. Eu acho que os deputados que participarem aqui também sabem disso, né? Nós temos voto na Assembleia Legislativa e estamos votando muitas reformas que o Estado entende importantes. Votamos o IP Saúde, que era uma reforma que eu estava lá como presidente e deixei ela razoavelmente encaminhada, não foi votada naquele período, entendia-se que o momento político, o momento inclusive sanitário do país, naquele período de pandemia, né, não era o mais adequado para isso, se fez agora, dei meu voto favorável com toda a tranquilidade, porque eu entendia que esse era o caminho, assim como votei privatizações, reformas em carreiras, e eu gostaria muito de votar uma aprimoração na política salarial, no plano de cargos do IRGA, mas também uma discussão sobre a utilização dos recursos da contribuição dos produtores, porque não é muito difícil a gente conversar, cada 10 produtores que a gente conversar, 5... né, hoje já começam a discutir entre eles por que manter o IRGA, então? Por que manter? Muitos se questionam, né? Apesar do carinho que muitos têm, apesar deles terem a convicção de que o IRGA foi o divisor de águas no crescimento, na produtividade, mas muitos se questionam porque não estão enxergando o esforço do seu trabalho convertido em pesquisa e convertido na qualidade assistencial.
caso muito clássico, né? Mostardas é uma das maiores cidades produtoras do estado. Nós estamos até agora no escritório fechado, não tem alguém para comandar, para ajudar no processo de extensão, de pesquisa, em uma cidade extremamente relevante para a lavoura arrozeira. Então, precisamos ter esse foco e nós vamos fazer isso, Alex, livre de proselitismo político. Por que eu quero dizer isso? Porque eu não vou fazer das discussões dessa frente parlamentar bandeira para proselitismo político. Eu não quero jogar funcionários do IRGA contra o governo, criar um ambiente de divisão, de cisão. Não, a gente tem que realmente encontrar o ponto comum. E o que hoje dificulta essa aproximação. Não vou fazer debates nessa frente parlamentar também simplesmente em busca de likes, de views, de curtidas e compartilhamento em rede social. Não é meu perfil, nunca fui. Se fosse por isso, hoje eu estava dando um discurso qualquer, pegando o tema da onda de Brasília e replicando isso no parlamento. A minha característica de prefeito que fui, os lugares onde passei, sempre foi pegando pedras pesadas e dando uma lapidada nelas. E vai ser o caso do arroz, como tem sido o caso do tabaco, que amanhã nós vamos duas frentes que tem trabalhado bastante forte. A questão das apostas esportivas eletrônicas, todo mundo foge desse assunto, nós estamos trabalhando eles, entre tantos outros. Marcos, o que eu digo é o seguinte, né? O Marcos Vinícius é um político nato, né? É um homem público nato. Começou, a gente acompanhou toda a trajetória do Marquinhos, primeiro como vereador, né? Vereador, depois prefeito, presidente major, presidente da FAMURS, e sempre quis chegar a esse ponto, sempre quis chegar a esse lugar que ele está, que era uma cadeira na Assembleia Legislativa. E tem feito isso e tem se comportado no mandato dele realmente dentro daquilo que se esperava do Marcos Vinícius. Então, Marcos, eu não tenho dúvida que ao fechar o teu mandato, esse mandato sem firula, esse mandato que vem em vários componentes práticos, realmente tentar ajudar, de tentar ir em busca disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que ao final dele tu vai comemorar muito e principalmente vai orgulhar muito aqueles que apostaram em ti, porque tu chegares até aí não foi fácil, mas eu tenho certeza que tu vai manter isso aí com muito trabalho e muita seriedade. Muito obrigado. Nosso desejo é justamente esse, assim, Alex. Eu nunca tive como desejo ser o deputado mais votado da Assembleia, nunca tive como desejo ser o cara que o mais rico, do homem mais rico do mundo. Sempre o meu desejo foi ajudar a nossa região, deixar legado para onde passar e orgulhar os amigos, eleitores, aqueles que dão confiança. Política, para mim, é uma missão, embora eu estou desde muito cedo nela, mas eu não entendo isso como uma profissão, como um trabalho. É uma missão. E eu vou cumprir ela até o momento em que as pessoas entenderem que eu possa cumprir e colaborar. Vai ser assim com o arroz, está sendo assim com o pessoal do tabaco, está sendo assim com a temática das oliveiras, que é um tema que está muito aquecido na nossa metade sul do estado, e vamos fazer com outras frentes que fizerem.